Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Sim, professor. Ok. Então, eu sou o professor Claudimar Paz de Almeida, sou professor de Comunicação e Linguagem dentro dos 3 cursos. Então, nós vamos fazer esse momento para partilhar algumas ideias aí, compartilhar também algumas dúvidas, se for possível. Dependendo da internet, aqui se contribuir e ajudar, espero que sim. Só tentar colocar aqui os slides de apresentação, para a gente poder começar. Agora clica na tua apresentação, Claudimar. Já cliquei aqui. Qual foi que tu pediu para apresentar?
Foi a janela inteira, uma guia do Chrome? Qual foi desse aí? Uma janela? Aí, agora estamos vendo a tua apresentação, professor. Ok, então, tá visível aí? Está assim, basta você colocar para apresentar que a gente vai ver a tua apresentação normal. Tu não vai ver os comentários, mas tu vai estar falando e a gente vai estar vendo você. Na hora que você quiser, podemos começar já. Certinho aí agora? Sim, agora fixou a tela. Agora é contigo. Então, boa noite a todos. Como eu já disse, sou o professor Claudimar. Conforme forem surgindo as dúvidas aí, a gente pede para partilhar depois. Nós vamos tentar esclarecer o máximo possível algumas dúvidas que talvez tenham ficado aí. É claro que dentro do limite, dentro do tempo, nós vamos trabalhar algumas questões, outras nós vamos deixar de lado, não por não ser importante, né, mas a gente tentou aqui fazer um resumão de todo o conteúdo para poder a gente trabalhar bacana, ok? Então, só para a gente ter uma noção geral da disciplina, nós temos como ementa a língua e suas variedades, a língua padrão, a não padrão, a linguagem, a língua, a fala e discurso, a comunicação no mundo do trabalho, coerência e coesão textual, tipologias textuais, texto narrativo, descritivo e dissertativo, correspondência comercial. Aí dentro dessa correspondência comercial nós temos a carta comercial, requerimento, a ata circular, a declaração, memorando, ofício, relatório e convite. A partir daí nós percebemos que o conteúdo é bem extenso. É por isso que justamente nós colocamos bastante material para as leituras. É importante se programar dentro do tempo da disciplina para as leituras, para poder esclarecer algumas dúvidas. Nos textos de apoio também existem lá muito material para se fazer a leitura, né, para esclarecer algumas dúvidas. Então, dentro da disciplina tem a P1, a P2, a prova regular e a recuperação. Claro que na unidade 1 e unidade 2, nós dividimos aí todo o conteúdo, e na prova regular existe lá também um material, mas o aproveitamento, né, da unidade 1 e unidade 2, e a recuperação é o mesmo processo. Só para a gente ter noção aí da estrutura, né, da disciplina. Então, vocês têm lá a apresentação de disciplina, que é o objetivo geral, e os objetivos específicos. Isso daqui a gente não precisa esclarecer de forma bem detalhada, porque vocês já fizeram uma leitura. Mas o objetivo geral é aprimorar o conhecimento básico referente à língua portuguesa para aplicar no trabalho do profissional programador de web, programador de sistema e assistente financeiro.
Nós sabemos que a disciplina de linguagem de comunicação é fundamental dentro de qualquer contexto, né? No contexto de trabalho, no contexto profissional, dentre outros. Então, na unidade 1, nós trabalhamos lá a língua e suas variedades, a língua padrão e a não padrão, a diferença entre linguagem, língua, fala e discurso, e a importância da comunicação no mundo do trabalho. Nós tínhamos lá os objetivos das aulas, tanto lá da unidade 1 quanto da unidade 2. Essas são da unidade 1, perceber a comunicação como mecanismo de interação e atualização do conhecimento. Então, a comunicação vai ser um processo fundamental aí, para a interação, para o esclarecimento dentro de determinada empresa, diferenciar língua e fala para saber aplicá-las de acordo com as necessidades de comunicação em diferentes situações e ambientes. Preciso compreender esse conceito de linguagem, língua e fala, que muitas vezes gera dúvidas aí, muitas dúvidas. Entender o uso das funções da linguagem em situações específicas, ou seja, de que forma eu vou tratar a linguagem na escola, de que forma eu vou tratar a linguagem no meu ambiente de trabalho, de que forma eu vou tratar a linguagem no grupo de amigos. Então, nós temos essas especificações da linguagem. Compreender o conceito de comunicação, o que é comunicar de verdade? É simplesmente falar com o outro? Ou tem um sentido mais profundo aí? Reconhecer o fluxo das comunicações dentro da empresa. Então, existem vários tipos de comunicações dentro da empresa. Nós temos aí os seus fluxos, né? Diagonal, horizontal, vertical. Isso nós vamos ver mais à frente. Refletir sobre os prejuízos que a comunicação utilizada de forma inadequada pode trazer para os ambientes corporativos. Nós sabemos que se não há uma comunicação eficiente, né, e efetiva, provavelmente vai surgir muitos problemas dentro dos ambientes corporativos. Então, nós tivemos várias mudanças aí é preciso entender isso, né? Várias mudanças na evolução da comunicação. Nós temos lá dentro desse processo de comunicação, as mudanças que foram lá da Idade da Pedra até a evolução da tecnologia. Nós temos aí os pergaminhos, depois dos pergaminhos nós temos os livros, depois os processos de comunicação que modificou aí tanto a escrita quanto a fala. Então, é fundamental saber que a boa linguagem é aquela que nos permite ser compreendidos. Às vezes, nós pensamos que ao conversar com um amigo, ao conversar com um professor, imaginamos que nós fomos comunicativos. Que, na verdade, nós usamos uma técnica de comunicação, porém, nós não sabemos se fomos compreendidos de verdade. Então, a linguagem é aquela que nos permite ser compreendidos. No momento em que não somos compreendidos, nós não utilizamos a linguagem de forma correta, vamos dizer assim. Então, é importante compreendermos a diferença entre linguagem, língua e fala. Então, o que é a linguagem? É o resultado da capacidade comunicativa dos seres. É um instrumento que o emissor utiliza para transmitir mensagens. Existem vários tipos de linguagem. A mímica, a cromática, o das cores, a plástica, o das formas, a musical, dos sons e ritmos, a telepática, a transmissão direta de pensamentos, a falada, a escrita, a iconográfica, né, que são as obras de arte. Então, essas são as formas de linguagem. Então, nós podemos compreender aí a linguagem como um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. Então, é a capacidade de comunicação de ideias, de pensamentos, de opiniões e sentimentos. Então, nós temos a linguagem como um macro, né?
Dentro desse macro, nós temos a língua e a fala. A língua é um tipo de linguagem. Aí. É um tipo de linguagem. Então, a língua vai ser um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. Aí nós temos aí a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, a língua chinesa, a língua alemã, entre outras. Então, essa é a língua, é um tipo de linguagem. Okay? A fala é uma realização individual, momentânea e insubstituível, entre todas as possibilidades articulatórias que a língua oferece. Então, a fala vai ser uma pessoa de expressão. Algum problema aí? Tá. Alguém tinha deixado o microfone ligado. Pessoal, vamos ficar um pouco atento para não ligar o microfone. Qualquer coisa, pergunta no chat. Nós temos vários mediadores que podem responder as dúvidas de vocês. E caso seja alguma dúvida muito específica, no final da aula a gente pode conversar com o professor e tirar essas dúvidas. Tá bom? Boa noite. Então, dando continuidade aqui. Então, a fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Então, essa fala é influenciada pelo contexto, pela vivência do indivíduo, pela personalidade, né? E conhecimento linguístico do falante. Então, nós temos aí os níveis de fala. A formal, né, oculta, a informal, coloquial, popular. Temos a regional, a vulgar, a profissional técnica. Então, nós temos aí as variações, os níveis de fala, na verdade. Então, essa é a diferença entre linguagem, língua e fala. Então, nós temos a linguagem, como eu já falei, como macro, a língua e fala como micro, dentro desse processo de comunicação. Níveis de fala e tipo de norma. Vejamos aí o exemplo. Gostaríamos de contar com sua impolutíssima presença em nossa residência, amanhã. Estou contando com a sua presença lá em casa amanhã. Pinta lá no meu mocó amanhã. Então, nós vemos aí os níveis de fala, né? Para aquela mais formal e para aquela mais informal. Então, vai se modificando conforme o contexto, conforme a escolaridade da pessoa, conforme as realidades. Isso se modifica conforme a região também. Então, a gente vai ver isso mais à frente, que é chamado de variação linguística. Então, a norma culta ou erudita é a gramática oficial, que determina o que é certo ou errado, como se deve falar e como não se deve agir linguisticamente. Essa é a nossa norma culta. E, geralmente, utilizamos elas nos mais variados gêneros textuais. Uma resenha, o artigo, os TCCs. Norma coloquial comum ou popular. Falada familiarmente por indivíduos de instrução média e superior, despreocupado com a correção da norma culta. Então, a norma coloquial, quem entra nesse processo, nós utilizamos diariamente, né? Ela fica despreocupada com a questão da correção da norma culta. Nós utilizamos muitas vezes também no nossos meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, entre outros. Norma vulgar, falada por aqueles que têm instrução inferior, às vezes quase analfabetos ou totalmente. É comum o uso de gírias, termos de baixo calão, expressão grosseira ou obscena, tons exaltados e excessivamente afetivos. Então, nós temos essas diferenciações aí de normas. Exemplificamos aí, norma culta ou erudita, estou preocupado. Norma coloquial comum ou popular, estou preocupado. Norma vulgar, estou grilado. Então, nós temos essa diferença entre as normas, culta, coloquial ou vulgar. E essa linguagem deve ser bem colocada e bem utilizada, a depender do contexto e a depender de quem ou com quem você se comunica. Vejamos o exemplo. É uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Aí outra explicação, é uma constipação, dói-lhe a cabeça e tem o nariz a pingar. Então, na segunda parte, ele conseguiu compreender melhor.
Então, nós temos que ter noção, é claro, do contexto, com quem eu estou conversando para poder utilizar essa linguagem, essa língua. Se é de forma mais formal, se é de forma mais informal. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a comunicação tem que ser realizada dentro desses contextos. Linguagem em seus diferentes contextos. Nós temos aí como exemplo a linguagem corporal, e essa linguagem corporal diz muito. Né? Eu não estou vendo vocês aí, no momento. Né? Vocês não estão me vendo no momento. Porém, alguns podem estar deitados, outros podem estar sentados, outros podem estar no sofá. Né? Existem essas realidades aí. Mas dentro do ambiente corporativo, a linguagem corporal vai dizer muito, expressa muito. Quando se está em uma entrevista, por exemplo, de emprego, agir de forma natural e confiante é tão importante quanto falar bem. Recrutadores, psicólogos e especialistas concordam que a linguagem não verbal comunica tanto ou até mesmo que a falada. E como diz muito, né? Às vezes o olhar diz muito, o corpo diz muito, a mão diz muito. Por isso é importante prestar atenção em alguns detalhes, se você quer realmente causar uma boa impressão. Temos aí algumas características da boa linguagem corporal. Sorriso, mãos, postura, braços e olhar. Então, essa linguagem corporal, nós temos essas determinadas características que, como eu disse, dizem muito. E elas podem expressar se você está zangado, se você está preocupado, se você está triste. Então, dentro de um ambiente corporativo, isso é fundamental. Né? Então, tomem cuidado com essa questão da linguagem corporal. Principalmente quando for numa entrevista de emprego, quando for numa apresentação de seminário. Então, isso é fundamental e importante. Falando da variação linguística, a língua não é usada de modo homogêneo por todos os seus falantes. Isso nós vamos perceber de região para região, de comunidade para comunidade, de grupo para grupo. O uso de uma língua varia de época para época, de região para região, de classe social para classe social, e assim por diante. Nem individualmente podemos afirmar que o uso seja uniforme. Dependendo da situação, a mesma pessoa pode usar diferentes variedades de uma só forma da língua. Como falei, isso vai variar conforme o contexto. Se eu estou num ambiente de sala de aula, a minha linguagem vai ser diferenciada. Se eu estou num grupo de amigos, a minha linguagem vai ser diferenciada. Se eu estou numa entrevista de emprego, a minha linguagem vai ser diferenciada. Mas dentro da variação linguística, nós temos a variação dialetal. Essa variação dialetal a pessoa traz em si uma série de características que se traduzem no seu modo de se expressar. A região onde nasceu, o meio social em que foi criada ou em que vive, a profissão que exerce, a sua faixa etária, o nível de escolaridade. Então, a linguagem se difunde nesse processo, dialeto. Porém, nós temos aí alguns exemplos de diferentes tipos de variação. Uma das variações, por exemplo, é a região onde nasceu, que é a variação regional. Nós temos aí, por exemplo, aqui em Humaitá, nós chamamos a macaxeira a mandioca de macaxeira. Em outros locais vão chamar de aipim, ou mandioca, ou macaxeira. Então, isso varia muito. Para designar a mesma raiz. Tu e você, a alternância do pronome de tratamento e da forma verbal que o acompanha. Vogais pretônicas abertas em algumas regiões do Nordeste. Nordeste. O S chiado, carioca, e o S sibilado, mineiro. Muito na região do norte, ou no Amazonas, vamos ter o S chiado também, né? Então, tem essas variações aí regionais. O meio social em que foi criada, ou em que vive, o nível de escolaridade, no caso brasileiro, essas variações estão normalmente interrelacionadas. É a variação social. Substituição do I por R, CRUB, planta, plástico,
Claro que nós vamos ter um outro problema aí, não é só a variação linguística, né? Eliminação do D no gerúndio, correndo, correndo, troca do A pelo O, saltar do ônibus, soltar do ônibus, essa é a variação social. Isso depende do meio social em que a pessoa foi criada, ou do meio em que vive e do nível de escolaridade. A profissão que exerce, variação profissional. Linguagem médica, ter o infarto, fazer o infarto. Jargão policial, elemento, pessoa, viatura, camburão. Então, nós temos essa variação profissional, que nós utilizamos conforme o contexto, a profissão que está exercendo. A faixa etária, variação etária. Irado, sinistro, temos usado pelos jovens para elogiar como conotação positiva e pelos mais velhos como conotação negativa. Então, nós temos a variação etária. E para os mais jovens significa uma coisa, para os mais velhos significa uma outra coisa. Pelos exemplos apresentados, podemos concluir que há dialetos de dimensão territorial, social, profissional, de idade, de sexo e histórica. Nem todos os autores apresentam a mesma divisão para estas variedades, sobretudo porque elas se superpõem, seus limites não são bem definidos. Então, nós temos uma discussão aí entre os linguistas, né, dessa variação, que nós não vamos aprofundar agora e não vamos entrar nessa questão. Mas essas apresentações de variações aí é só para entendermos essa variação linguística dentro do contexto da linguagem. O que não podemos perder de vista é que nenhuma variação linguística é melhor que a outra. Muitas vezes, no encontro de uma região com a outra, uma pessoa de uma região com a outra, diz, você está falando incorretamente. Isso não é, né? São as variações linguísticas existentes, pois elas servem às suas comunidades e ao contexto no qual os interlocutores estão inseridos. Estudar a língua, a linguagem, nos é essencial e necessário, já que é mesmo mecanismo de interação com o outro, com o mundo, e nos permite estabelecer relações sociais. Então, a linguagem é essencial aí para estabelecer essa relação social, comigo mesmo, com o mundo e com o outro. Por que necessitamos nos comunicar? Se é fundamental ou não é fundamental? Dentro do que nós colocamos, o que é realmente a linguagem? E como a comunicação e a linguagem estão relacionadas? Como elas se relacionam aí dentro desse processo de comunicação? Então, a atividade de comunicação é uma constante em qualquer escala da vida animal. Todos os animais se comunicam de alguma forma em algum período de sua vida, seja por necessidade de sobrevivência, seja por imperativos biológicos, através de um mínimo de interação. Vamos pensar aqui numa criança, um bebê. Ela tem as suas necessidades de sobrevivência. Quando sente fome, ela chora. Quando sente dor de barriga, ela chora. Então, aí são os imperativos biológicos. E ela se comunica de alguma forma. Em algum estágio da vida, ela se comunica. E conforme o crescimento, essa comunicação vai se modificando. Porque ela vai adquirindo aí a fala. Né? Enquanto isso, ela vai se comunicando de uma outra forma. E a comunicação no ambiente organizacional? No mundo empresarial, negócios relevantes para as organizações são acertados em curto tempo, devido à velocidade de informações que são transmitidas constantemente. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da comunicação no ambiente, porque é uma correria tremenda. Né? Quem trabalha aí no ambiente corporativo compreende isso. Porém, independente de uma equipe hábil e de tecnologias qualificadas, algumas empresas acabam, às vezes, com problemas na comunicação, seja ela interna ou externa. É isso que precisamos compreender. De nada adianta, às vezes, ter uma equipe hábil e tecnologias qualificadas se não há uma comunicação efetiva, tanto interna quanto externa. Então, além de ter uma equipe hábil e tecnologias qualificadas, é necessário ter uma comunicação efetiva, né? Qualificada. É preciso se preparar para isso, né? Trabalhar para isso. E quais são os fluxos de comunicações dentro da empresa? Comunicações ascendentes. Segundo Matos, neste modo,
as comunicações são processadas na base da pirâmide empresarial e direcionadas aos graus superiores hierarquicamente. Não necessariamente podem ser formais, mas também informais, como sugestões, opiniões e críticas, geralmente feitas por pesquisas de clima organizacional. Mais à frente nós vamos entender essa pirâmide. E essa comunicação, voltando aqui, essa comunicação ascendente. A comunicação descendente. Recebem este nome porque elas saem do topo da pirâmide, decisório, com destino à base, subalternos. Ou seja, uma comunicação vertical de cima para baixo. Para Matos, esse fluxo de comunicação tem como suas especialidades a transmissão de normas, políticas, procedimentos, estratégias e metas. Então, nós temos aí, ó, como nós falamos em comunicação descendente, então a comunicação vem de cima, a comunicação vem de cima para baixo, ou seja, diretoria, gerentes e operação. Quando nós falamos de comunicação ascendente, vem de baixo para cima. Aí nós temos aí a comunicação que começa na operação, que repassa para os gerentes, e gerentes que repassam para a diretoria. Compreender aí? Descendente, da diretoria para a operação, a comunicação acontece, e ascendente, da operação para a diretoria. Comunicações horizontais. Comunicação realizada por colaboradores com o mesmo grau na hierarquia. De acordo com Matos, quanto mais burocrática e hierárquica é uma empresa, maior a possibilidade de identificar uma tendência para manter a informação como propriedade secreta de grupos de um mesmo nível funcional. As comunicações transversais. Este modo de comunicação, segundo Matos, os colaboradores interagem mais, pois ele permite que os fluxos de comunicações transitem em todas as direções da organização. É utilizada mais em empresas modernas, mais flexíveis e descentralizadas, pois nela a gestão tem mais participação e integração com o quadro funcional da empresa. Então, essa é a gestão, chamada gestão participativa, né? Então, quando nós falamos aí de comunicação, falamos aí de comunicação ascendente, comunicação descendente, e nós temos aí a comunicação diagonal, que é a mesma, voltando aqui, que é a mesma transversal, chamada, e nós temos aí a comunicação horizontal, que é a mesma comunicação lateral. Quando nós falamos de comunicação horizontal, é que acontece no mesmo nível da pirâmide. Por exemplo, se nós temos gerentes, a comunicação horizontal acontece só entre os gerentes. Agora, quando nós temos uma comunicação vertical, que é essa comunicação diagonal, ela vai e vem nesse processo diagonal, entre gerente, entre diretor e presidente. E retorna, entre presidente, diretor e gerente. Então, é uma comunicação mais efetiva, segundo os autores. A comunicação circular é a comunicação cujo conteúdo é de interesse geral, é direcionada a vários colaboradores simultaneamente. Conforme Matos, este fluxo de comunicação é mais presente nas empresas de pequeno porte, informais. Nós temos aquelas comunicações anteriores, aquelas acontecem geralmente em empresas de grande porte. Já essa comunicação circular, né, que a comunicação também acontece de forma mais efetiva, geralmente são em empresas de pequeno porte. Assim sendo, o emissor precisa ficar atento não apenas com o que irá transmitir, mas como irá conduzi-lo, codificá-lo e saber qual o canal mais adequado. Então temos que tomar cuidado aí com o canal mais adequado de comunicação. A gente vai ver mais à frente, né, esse processo do canal, do emissor, do receptor. Aqui, o processo de comunicação pode ser exemplificado de modo que as fases deste percurso possam, através de seus elementos, permitir uma concepção e análise mais precisa de seus resultados. Então, nós temos aí o emissor, que é aquele que emite, a codificação da mensagem, nós temos aí o canal, nós temos a decodificação e o receptor. Por exemplo, nessa aula aqui, eu sou o emissor, é uma suposição. Vocês estão codificando a mensagem. E nós temos o canal dentro desse processo de comunicação. E, no caso é o Meet, né? No caso a internet, o computador. Esse é o canal.
A decodificação. A decodificação, ao passar pelo processo do canal, é que vocês vão conseguir assimilar ou não. Pode ter interferências aí, pode não ter interferência, possa ser que vocês estejam me ouvindo bem ou não ouvindo bem. Então, essa decodificação vai depender muito do canal que está sendo transmitido pelo canal. E o receptor, que são vocês. E nós temos aí, dentro de tudo isso, a retroalimentação. Ou seja, será que o emissor conseguiu, dentro da codificação do canal e da decodificação, transmitir realmente a mensagem ao receptor? E esse receptor conseguiu também compreender todo esse processo da mensagem, toda essa aula ou não? Só alguns pontos, outros ficaram em dúvida? Então, nós temos dentro do processo de comunicação tudo isso. Só que, dentro desse processo de comunicação, nós temos um elemento chamado ruído. Nós vamos ver mais à frente quais são os tipos de ruídos que podem acontecer. O ruído é qualquer interferência ou barreira que interfira ou dificulte a comunicação. Elementos que podem complicar ou impedir o perfeito entendimento de uma mensagem. Barreiras tecnológicas, problemas técnicos. Aqui pode, por causa da internet, pode cair de vez em quando, pode retornar, pode não retornar. Então, nós temos as barreiras tecnológicas, né? Alguns têm mais facilidade de acessar, outros mais dificuldades. Quais são as barreiras psicológicas? São os aspectos do comportamento. Alguém que está me ouvindo aí pode estar com uma tremenda dor de cabeça, pode estar com sono, pode estar cansado devido ao trabalho, né? Então, essas são as barreiras psicológicas. E isso dificulta um pouco da compreensão. Eu posso estar comentando aqui, porém, devido a esses aspectos, essas barreiras psicológicas, vocês podem compreender menos ainda. Né? Então, tem que estar atento aí. Barreiras de linguagem, gírias, regionalismo, dificuldade de verbalização, etc. Eu posso, às vezes, utilizar uma gíria aqui na aula e vocês vão compreenderem, porque isso vai variar conforme a região, conforme a minha fala também, por causa do chiado, pode se dificultar um pouco da compreensão de algumas palavras. A dificuldade de verbalização, pode se compreender bem uma palavra, pode não se compreender, conforme eu falo. Então, esse ruído pode impedir, muitas vezes, o processo de comunicação, e pode interferir. É uma barreira complicada. Ainda mais no nosso curso, por exemplo, que são os 3 cursos, nós temos aí alguns impedimentos de barreiras tecnológicas, né, que são o que mais acontecem. Então, dentro dessa comunicação, às vezes, muitos alunos recebem a mensagem, muitos alunos não recebem. Então, nós temos essa compreensão geral aí do ruído. Aqui foi enviado um vídeo para vocês, uma externa, para vocês assistirem para compreenderem mais o processo do ruído. Isso pode interferir definitivamente a comunicação. Então, nós temos que tomar cuidado com esses aspectos aí. Isso foi um conteúdo trabalhado na unidade 1. Na unidade 2, nós trabalhamos coerência e coesão textual, tipologias textuais. Dentro das tipologias, nós temos o texto narrativo, descritivo e dissertativo. Aí nós vimos lá de forma bem resumida sobre a correspondência comercial, a carta comercial, requerimento, ato circular, declaração, memorando, ofício, relatório e convite. Nós vamos aprofundar aqui. Esse aprofundar é um aprofundar rápido, né? Mas, assim, tentar compreender qual a diferença entre o texto narrativo, descritivo e dissertativo. Sobre a correspondência comercial, nós não vamos aprofundar tanto porque nós vemos apenas o conceito, né? Lembrando que a questão do aprendizado, né, o professor que está como mediador, mas a efetivação do aprendizado depende muito do aluno. Ele tem que fazer leitura, tem que se organizar, né, para compreender melhor. Pode tirar as dúvidas, pode mandar as mensagens para tirar as dúvidas, caso tenha. Nós temos aí os objetivos da aula, da unidade 2. Nós vamos falar dos tipos de textos. A tipologia textual indica a forma como o sujeito da escrita aprende o objeto do qual está tratando. Essa forma pode ser influenciada pelo próprio objeto. Uma corrida ou uma partida de futebol encaminham para uma narração. Um acidente requer uma descrição. Se acontecer um acidente em determinada rua, tu vai descrever.
Ah, foi dessa forma, foram duas pessoas, uma estava de moto, uma estava de carro. A defesa de uma postura origina uma dissertação. Nós vamos compreender essa tipologias textuais aí presente. É importante que você conheça e saiba escrever redações científicas, textos técnicos e de instrução, pareceres, relatórios, laudos, memorandos, ofícios, e-mails, pois nesses textos será necessário narrar fatos, descrever acontecimentos, expor e defender ideias. É claro que, às vezes, por exemplo, numa dissertação, você pode ter parte descritiva, pode ter parte narrativa, e isso vai diferenciar muito, vai modificar muito, né? Então, vamos conhecer cada um dos tipos textuais. A narração. A comunicação faz parte do nosso dia a dia, pois temos necessidade de interagir uns com os outros. Portanto, lemos, escrevemos, conversamos, contamos e ouvimos histórias diariamente. E muitas vezes nem percebemos que todo esse processo enquadra-se em um tipo de construção textual, a narração. Dentro do texto narrativo, nós temos que considerar algumas estruturas. Dentro do texto narrativo, quem? Quais são os personagens presentes? Quais são os fatos que ocorrem dentro dessa narrativa? Quando? A que época em que ocorrem os acontecimentos? É no passado, é no presente? É no futuro? Ainda vão ocorrer? Onde? O lugar de ocorrência dos fatos. Quais são os ambientes? São ambientes externos, são ambientes internos? É um campo? É uma casa? Como? O modo como se desenvolveram os acontecimentos. Dentro da narrativa nós temos o começo, o meio e o fim. Ou às vezes narrativas não tem nenhum fim, né? Depende muito do autor que a escreve. Por quê? A causa dos acontecimentos. Então esses são alguns fatores importantes a considerar dentro de um texto narrativo. Eu lembro que eu mandei para vocês que dentro do texto narrativo existe o tempo psicológico e o tempo cronológico. Qual a diferença de um para o outro? No tempo cronológico, dentro da narrativa vai ter começo, meio e fim. Vocês vão perceber dentro da narrativa isso. E vai ter marcações, né, de tempo, ou seja, de dias, meses, segunda, terça, quinta, mês, janeiro, fevereiro, ou ano, 1982, 1983, ou horas, às 15 horas de domingo. Né? Então, essa é o tempo cronológico. Quando nós falamos em tempo psicológico, a narração não tem uma organização linear, ou seja, começo, meio e fim. A história pode começar do final. Então, é uma mistura entre futuro, presente e passado, ou passado, presente e futuro. Então, é uma mistura aí de épocas, de tempo. Né? Então, esse é o tempo psicológico. Há algumas marcações de tempo aí, de horário, de dias, mas isso não prevalece na narrativa com o tempo psicológico. A descrição. Quando assumimos a função de construir um texto descritivo, devemos nos empenhar em redigir o que os nossos sentidos e consciência percebem, a partir da observação de um dado objeto, de uma situação real, de alguma pessoa. Logo, descrever é representar verbalmente algo ou alguém, a partir de um ponto de vista. A partir da ótica do emissor, produtor textual, é que o leitor, o receptor, entenderá a mensagem. Vejamos uns simples exemplos a seguir. Às 7h30 da manhã, o escritório está vazio. Às 8h, recebe os primeiros funcionários. Às 10h, é uma verdadeira feira. Nesse caso, a narrativa, pois a transformação temporal. Os fatos apresentados distribuem-se em 7h30 e 10h. Okay? Então, nós temos um processo aí descritivo, porque está descrevendo esse acontecimento. A dissertação, né, que é uma das mais discutidas aí. Nós produzimos texto, nós produzimos resenha, nós produzimos resumo, nós produzimos síntese, nós produzimos nossos TCCs, nós produzimos os nossos artigos. Então, a dissertação aí é mais discutida entre as aulas de língua portuguesa. Quais são os requisitos básicos para a produção de um texto? Ter domínio do idioma,
Então, você tem que ter domínio do idioma, porque os textos dissertativos, nos textos dissertativos é utilizada a linguagem formal, né, dentro do processo da gramática. Conhecer o assunto a ser tratado, o professor passa um determinado texto sobre violência sexual. Então, às vezes você pode ter domínio ou pode não ter domínio, mas isso depende muito de cada indivíduo. Okay? Por isso é importante ler bastante, ler narrativas, ler textos, ler revistas, ler jornais, ler assuntos produzidos, né, que possam contribuir na sua bagagem cultural. Né? Então, ler vários assuntos é fundamental. Conhecer as técnicas. Nós vamos conhecer as técnicas porque elas se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. A dissertação, por isso, pressupõe exame crítico do assunto sobre o qual vai escrever, então tem que ter uma visão crítica aí. Eu não vou trabalhar todos aqueles aspectos da dissertação, porque são muitos, né? Bastante. Então, vocês têm que fazer uma leitura para poder não esquecer quais são os aspectos importantes aí para trabalhar uma dissertação. Raciocínio lógico, clareza, coerência e objetividade na exposição. Então, qual é a estrutura da introdução? O que é a introdução, na verdade? A introdução é a apresentação do assunto. O parágrafo introdutório caracteriza-se por apresentar uma ideia núcleo, por meio de uma afirmação, interrogação, definição e citação. Então, é na introdução que você vai apresentar a ideia núcleo para poder depois explanar ela no desenvolvimento. Geralmente a introdução, na verdade, a introdução é formada por um parágrafo. Alguns gramáticos vão falar entre 4 a 6 linhas, outros definem de 5 a 8 linhas, isso varia muito. E você tem que fazer essa divisão de conteúdo. Quando for fazer algum concurso, quando for fazer uma redação para determinado professor, você tem que ser, eu quero uma redação de 25 linhas, então você tem que ter noção dessa divisão, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma de 30 linhas, então tem que ter noção aí de divisão de linhas. Mas a introdução é formada por um parágrafo. Vamos falar aqui de uma redação, por exemplo. Desenvolvimento é a análise crítica da ideia central. Pode ocupar vários parágrafos, em que se expõe juízos, raciocínios, provas, exemplos, testemunhos históricos, justificativas que argumentem a ideia central proposta no primeiro parágrafo. Então, você vai desenvolver. Se você coloca lá na introdução aspectos positivos e aspectos negativos sobre a pena de morte, por exemplo, você vai ter que desenvolver isso no seu, sendo redundante, no seu desenvolvimento. Né? Então, um parágrafo você pode desenvolver os aspectos positivos e um parágrafo você pode desenvolver os aspectos negativos. Então, tem que tomar cuidado aí qual é a sua ideia núcleo, a ideia central do desenvolvimento. E se tratando de uma redação, vamos supor de 30 linhas, nós temos aí um desenvolvimento de 2 parágrafos, ok? Geralmente, a estética é fundamental para quem vai corrigir a redação de vocês. Então, ele tem que perceber logo ao olhar, ele tem que perceber que tem lá uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Introdução ali, um parágrafo, como eu já havia dito, e o desenvolvimento, 2 parágrafos. Isso nós estamos falando de uma redação. Porque o texto dissertativo argumentativo pode levar aí, por exemplo, num artigo de 10 a 15 páginas. Então, você tem que fazer esse processo de dissertativo. Ou um TCC, uma monografia, 45 páginas. Ou uma dissertação de 100 a 150 páginas. Então, se modifica aí conforme a tipologia textual. A conclusão é o ponto de chegada da discussão, a parte final do texto em que se condensa o conteúdo desenvolvido, reafirma-se o posicionamento exposto na tese ou lança-se uma perspectiva sobre o assunto. O meio adequado de bem concluir é aquele em que sintetizamos o assunto nos termos em que foi proposto ou questionado na etapa introdutória. Se você É importante na conclusão apresentar uma solução para o que você desenvolveu. Se você falou lá, como nós comentamos sobre a pena de morte, aspectos positivos e aspectos negativos do desenvolvimento. Quais são as soluções para se resolver essas problemáticas que você citou? Então, é uma apresentação de solução para os problemas que você citou durante o seu desenvolvimento. Ok? A conclusão...
vai ser uma solução para o que você apresentou. De forma bem resumida, é isso, ok? Sobre a questão da dissertação. Dentro do processo dissertativo, ou do texto dissertativo, coesão. O que é coerência? Deve haver associação e correlação das ideias na construção dos períodos e na passagem de um parágrafo ao outro. Os elementos de ligação são indispensáveis para entrosar orações, períodos e parágrafos. Nós temos aqui alguns exemplos de falta de coerência textual. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Então, nós temos uma incoerência dentro do texto. No verão passado, o verão é frio, então, se pensar nessa incoerência, nós cometemos isso várias vezes dentro do texto, por isso que é preciso tomar cuidado. Outro exemplo, estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Como, né? Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Agora ele fala do mico-leão, depois fala do sabiá. Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Primeiro ele fala, podemos notar claramente a falta de recursos, depois ele fala que o governo prometeu e cumpriu. Então é incoerência dentro do texto. Então, devemos ter cuidado aí. E a coerência é fundamental, as ligações de parágrafos, de um parágrafo para o outro. A coesão, distribuição organizada do conteúdo pelos parágrafos e uma clara articulação entre as partes por meio de uso apropriado de recursos coesivos, como a pronomização, a elipse, a sinônima e os conectivos. Com pronomização, nós falamos aí do pronome. Então, tomar cuidado para não repetir muito o pronome dentro do texto. Por exemplo, eu não coloquei o exemplo, mas vou tentar aqui colocar um exemplo. O gato comeu o rato. Qual seria o outro pronome que eu posso utilizar aí? Ele comeu o rato. Então, dentro do texto, você não vai estar repetindo. O gato comeu o rato. O gato pegou o rato. O gato correu atrás do rato. Então, essa pronomização é justamente para você fazer essa troca de pronomes, que tem o mesmo significado. Outro exemplo, o cão matou o gato. Posso criar outro parágrafo. Ele matou-o. Então, nós temos esse processo de pronomização. Em relação à elipse, um exemplo. Ele gosta de geografia. Eu, de português. Em vez de falar, nós temos aí verbo gostar, em vez de ele falar, ele gosta de português, eu gosto de... Não, ele gosta de geografia, eu gosto de português. Para não ouvir essa repetição do verbo gostar. Numa frase, ele gosta de geografia, eu de português. Então, esse é o processo da elipse. Outro exemplo, ela gosta de natação, eu de vôlei. Em vez de eu falar, ela gosta de natação, eu gosto de vôlei, então nós temos aí uma minimização da elipse, o processo de elipse aí dentro, para ficar repetindo toda vez o mesmo verbo. Sinônima. Nós temos aí o sinônimo, que são significados semelhantes dentro do texto, para você não ficar repetindo toda vez a palavra sociedade, sociedade, sociedade. Nós temos aí, por exemplo, a palavra bonito, pode ser trocada por lindo, então são palavras semelhantes. A palavra alfabeto pode ser trocada por abecedário, preto, negro. Então, esse é o processo de sinonímia, para poder trabalhar dentro do texto, para não ver as repetições. E os conectivos. Esses conectivos aqui vão ligar uma frase ao outro, um período ao outro. Nós temos aí os conectivos de conclusão, as adversativas. Então, nós temos que, se vocês puderem dar uma pesquisada em todos os conectivos importantes aí dentro de uma redação, é fundamental. Por exemplo, é só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba o que eu sinto, não mudará. Então, houve a supressão aí de várias palavras. Para poder o texto ficar mais claro, nós utilizamos aí a coerência. Desculpa, coesão. Se é só isso, então não tem mais jeito.
Por isso, acabou. Desejo-lhe boa sorte. E não se preocupe, não há nada a dizer. Isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Então, nós temos um texto muito mais claro aí, com a utilização dos conectivos, os pronomes, os advérbios, das conjunções. E sobre os conceitos dos documentos utilizados no contexto empresarial, eu não vou aprofundar porque eu mandei o material para vocês podem fazer uma releitura do conceito de cada um, depois pode-se fazer uma pesquisa de como é a estrutura de cada um, como nós temos um tempo limitado, isso parte também do aluno, do interesse de pesquisar, de se aprofundar no assunto, e nós estamos por aqui para atender vocês. Okay? Essas foram as referências utilizadas, houve várias referências, e foram enviados também materiais para vocês, para poder aprofundar aí, se aprofundar no conteúdo. Não sei se eu falei muito, mas essa é uma visão geral do conteúdo, comunicação e linguagem. Espero ter ajudado aí, ter contribuído. Caso vocês tenham dúvida, tem os monitores, vocês podem também estar me procurando aí, eu passo depois um momento de contato para tirarem dúvidas, caso tenha ficado alguma dúvida sobre algum determinado conteúdo. Mas desde já eu agradeço e eu peço que vocês continuem firmes no curso, que os cursos, na verdade, os cursos são muito bons. E eu estou aqui para contribuir, para colaborar com vocês. Ok? Tudo bem? Alberto, alguma colocação aí? Acho que o Alberto não está conectado. Bom, espero ter ajudado vocês, ok? É claro que a aula presencial ela é muito mais... O contato é importante para a gente colocar muito mais exemplos, mas eu espero ter novamente contribuído aí com vocês. Ok? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem mandar aí. Lembrando que esse material foi só um resumo, tá? Das unidades 1 e 2. Claro que muita coisa ficou fora, né? Mas eu tentei priorizar aquilo que talvez gerassem dúvidas aí em vocês. Pessoal, boa noite. Quem quiser fazer perguntas, professor, fica à vontade, ou então joga aí no chat, tá bom? Nós estamos aqui à disposição. Professor Claudimar? Oi. Tudo bem? Quem fala aqui é o Abedenildo, professor Abedenildo, do curso Programador de Sistemas. Tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma aluna, a Miquela Silva, ela mandou aqui no chat, tá? A gente tirou algumas dúvidas, a gente mandou aqui para ela o texto, né, a teoria, e ela ainda disse que ainda ficou um pouco de dúvida, tá? Se eu puder ajudar. A dúvida é o seguinte: qual a diferença entre comunicação transversal e circular? De forma bem simples, assim, bem resumida para ela. Okay.
Miquela, a comunicação transversal ela vai correr quase que parecida com a comunicação ascendente ou descendente em empresas maiores, ali da produção até o gerente. Existe uma hierarquia. Já a comunicação circular, ela geralmente acontece em empresas pequenas, que não há tanto problema em relação à hierarquia. Geralmente, em empresas grandes, nós vamos ter lá os subordinados, vou colocar essa palavra, né? Eu não gosto muito, mas existem subordinados que precisam comunicar seu gerente, e o gerente comunica o, o empresário, na verdade, lá dentro da hierarquia. Já na comunicação circular, ocorre um processo, não ocorre um processo tão hierarquicamente. Tá? São empresas pequenas. Por exemplo, uma empresa de corte e costura. Né, existe a comunicação circular, porque existe ali a pessoa, o empresário, a pessoa que comanda, porém a comunicação ocorre no mesmo espaço. Não existe essa comunicação entre uma ou outra até chegar ao topo da pirâmide. Não sei se consegui esclarecer aí. Entendeu, né, Miquel? Tranquilo. Eu ia perguntar se você quer falar, se você quer perguntar mais alguma coisa. Mas obrigado aí, professor. Eu acredito que ela entendeu. Ela respondeu aqui no chat, dizendo que ficou claro para ela agora. Obrigado aí, professor. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode ficar à vontade, hein? Samuel, o que é regência? Dentro da gramática existe a regência verbal e a regência nominal. Então, justamente são o complemento nominal e o complemento verbal. São as construções e combinações entre plural e singular. Quando eu falo em regência verbal, eu não falo o garoto chegaram, o garoto chegou. Então, essa é chamada de regência verbal. Então, nós temos aí o sujeito ligado ao verbo, combinando com o verbo. Mas isso é um assunto bem profundo mesmo dentro da língua portuguesa, que geralmente é trabalhado na parte dissertativa, argumentativa. Muitos alunos têm dificuldade na regência. No caso é reger o texto, reger a escrita. Professor Claudimar, temos mais uma pergunta aqui do aluno. O aluno Ok. Lucas Gomes. Sintaxe, né? Isso. O que é sintaxe? Qual foi o aluno? Lucas, né? Lucas, isso. Então, Lucas, a sintaxe ela vai ser dentro da gramática. Ela vai ser uma parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase. Então, existe a construção de uma frase aí, é chamada de sintaxe. E as suas relações de concordância. Nós temos aí a regência nominal e a regência verbal. Existe uma construção dentro da sintaxe. Aquela construção é sujeito, verbo e complemento. Essa é chamada de sintaxe dentro da gramática.
Isso, a Johnny deu um exemplo aí de concordância nominal, né? Os meninos. Nós temos o artigo e o substantivo aí. O sujeito, na verdade, também. Isso aí é concordância nominal, concordância verbal, muito bom. A gente tem que estar aprimorando essas questões aí. Porque na produção textual vocês vão precisar muito. Uma outra coisa importante também, nós temos os nossos vícios de linguagem, de escrita, na verdade. É importante quando você for escrever um texto, dê para uma outra pessoa ler, porque às vezes você é cego diante da sua escrita. Uma outra pessoa lendo, ela percebe a questão de concordância, verbal, nominal, alguns erros, repetições de palavras. Por isso que muitas vezes nós achamos, nosso texto está show, aí quando mandamos para o nosso orientador, nosso professor, às vezes ele detona o nosso texto, né? É porque às vezes a gente não percebe muita coisa. É importante que uma outra pessoa leia também. Bom, acho que as dúvidas são essas, né? Ok, então. Qualquer coisa a gente está aqui para contribuir, tudo bem? Podem mandar as dúvidas depois, quando possível. Façam leitura do material, porque o material é muito bom. Pesquisem outros exemplos. Ok? Pessoal, boa noite mais uma vez. Quem tiver dúvidas ainda, caso o professor não consiga tirar, porque nós já estamos passando aqui do horário, fiquem à vontade para fazer as perguntas lá nos fóruns da própria disciplina de comunicação e linguagem e também nos fóruns geral, tá bom? Fórum geral lá do curso Programador Web, tá ok? Uma boa noite a todos, um forte abraço. Continue firmes, ok? É isso aí, professor Claudimar, muito obrigado. Muito obrigado aos alunos, aos mediadores que estiveram aí presentes também nessa live Tira Dúvidas. Fiquem à vontade, o curso ainda tem muitos dias ainda aí, tem pelo menos mais um mês e meio, talvez. Tá? A previsão é dia 15, mas estamos estudando terminar ele até o dia 30 de novembro. Tá? Então ainda temos tempo para estudar. Façam as atividades, continuem os estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite a todos. Quem quiser sair, fica à vontade.